Meus queridos, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Será que vale a pena rezar pelos mortos? Segundo o que a Bíblia diz, nós não devemos orar pelos mortos, até porque depois de morto, eles estão selados e nada mais muda o destino deles. Veja o que a Bíblia diz sobre a morte. O que é a morte? Existe alma ou espírito? É muito importante que você leia o capítulo 11 do Evangelho de João, onde Jesus fala a respeito da morte de Lázaro. E além de chamar de sono, ele ressuscita Lázaro e se coloca como o Senhor da ressurreição. Leia este capítulo inteiro antes de começar o estudo. Se estivessem a Bíblia agora em mãos, o capítulo está no final desse estudo. O que fazemos na sepultura? Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes, no capítulo 9 e o versículo 10, nos esclarece. Veja que nada acontece após a morte. Mas vamos ver isto melhor. Que diferença tem o animal do homem na morte? O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos precedem do pó, e ao pó tornaram. Quem sabe que o fôlego dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 19 ao 21. Veja que Salomão compara o homem ao animal e chama de fôlego de vida, como está a situação do homem morto. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó, no capítulo 14 e o versículo 12. Os teus filhos recebem honras, e eles sabem, são humilhados, e ele não percebe. Jó, no capítulo 14, versículo de número 21. Percebe que Jó diz que quem morre não sabe nada, não vê nada e não acorda do seu sono até que os céus passem, coisa que só vai acontecer na volta de Jesus. Quem está imitando os mortos, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Segundo Coríntios, capítulo 11 e versículo de número 14. Veja que Satanás é capaz de imitar um anjo de luz, até mesmo imitar Jesus. Ele nos conhece desde quando nascemos, por isso ele consegue imitar nossos entes queridos depois que estes morrem. Isto para nos enganar. É o homem mortal, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53. Perceba que Paulo não fala que nós iremos deixar o corpo para entrarmos na eternidade, mas nosso corpo se revestirá da justiça e Cristo, ou seja, da imortalidade. Isto é muito interessante e mostra que somos corpo e inteligência, e não duas entidades, corpo e espírito. Quem é o único imortal? Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17. Veja que somente Deus é imortal e não o homem, enquanto falamos de um espírito que não morre. Estamos falando de um homem imortal, o que biblicamente não é verdade. Nós devemos orar pelos mortos? Uma pergunta. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio cairá sobre este. Ezequiel, no capítulo 18, versículo de número 20. Perceba que após a morte, o que você fez já está julgado e ninguém poderá mudar isso. Então não adianta orar, até porque no túmulo nada se vê, nada se faz. Em quem devemos confiar? Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmos, no capítulo 146, versículo número 3 e 4. Quando o assunto é salvação, não devemos confiar em ninguém. Veja o que Davi falou no Salmo. Por isso, procure estudar na Bíblia, confie somente nela. Não deve confiar no padre, no pastor, no papa e nem mesmo em mim que estou te falando isto. Confira tudo em sua Bíblia. A outra morte, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos.
Apocalipse, no capítulo 20, versículo número 6. Veja que a Bíblia fala de uma segunda morte. Esta será a morte dos ímpios, que serão mortos para a eternidade. Assim o pecado nunca mais se levantará. Que morte morreremos agora? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Atos 2:29. Porque Davi não subiu aos céus. Atos 2:34. Veja que o livro de Atos diz que Davi está no túmulo e não foi ao céu. Ele está esperando o julgamento. Mesmo todos sabendo que ele está salvo, vai esperar a volta de Jesus para ressuscitar, assim como acontecerá com todos os outros. Veja a confirmação no versículo seguinte: quando o profeta Daniel vai estar no céu. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantará para receber a tua herança. Daniel, capítulo 12, versículo 13. E o fim dos dias é a volta de Jesus. De onde surgirão os mortos na ressurreição? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão. Despertai e exultem os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Isaías capítulo 26, versículo 19. Quando Jesus voltar, os mortos surgirão de vários lugares na terra, menos do céu. Isto mostra que todos estão na sepultura aguardando a volta de Jesus. O que Jesus nos fala sobre isso? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João capítulo 5, versículo 28. Perceba que todos se acham no túmulo e só sairão quando ouvirem a voz de Jesus, isto é, na sua volta. Bendito seja o nome do Senhor. E isto já aconteceu, antes se desviarão da verdade, asseverando que ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Segundo Timóteo, no capítulo 2, versículo 18. Perceba que Paulo diz que quem fala que a ressurreição já aconteceu está mentindo e pervertendo a fé dos inocentes. Ele sabia que ela só aconteceria na volta de Jesus. Como serão nossos corpos na ressurreição? 1 João, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. João diz que seremos igual a Jesus e como Jesus era após a sua ressurreição. Veja o versículo seguinte: como Jesus ressuscitou, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Veja o que João não diz que Jesus ressuscitou em espírito. Quantas vezes devemos morrer, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Hebreus 9, 27. Perceba que a gente morre uma única vez, depois vem o juízo. Isto mostra que não morremos e reencarnamos e depois morremos novamente. E assim por diante. Apenas veja que João disse que seremos igual a Jesus, e ele ressuscitou em carne e osso, e não em espírito, como alguns dizem por aí, e por isso seremos carne e osso na ocasião da ressurreição. Isto é o que a Bíblia nos ensina. Prefiro acreditar nela e não acreditar em invenção de homens. E você, o que prefere? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, após ter estado morto por 4 dias, ele não o chamou de nenhum lugar, mas sim da sepultura. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. João, no capítulo 11, versículo de número 11, 38 ao 44. Amém, amados? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.